Falando aí, né, em pessoas que dão orgulho aqui para nossa região, um ator de Santos lança livros sobre sonhos e a vida de um artista circense. A obra é toda desenvolvida com uma peça, como se fosse, né, uma peça de teatro. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar com o autor Thales Ordaschi. Boa noite, Thales. Explica um pouco mais para a gente, né, sobre essa obra. Boa noite. Primeiramente, muito obrigado pelo espaço, por estar aqui. Minha obra é um livro chamado Monteclá, A Terrível e Inesperada Jornada de um Palhaço Sonhador, que é uma peça de teatro que eu venho elaborando durante os últimos 4 anos, buscando incentivos para publicar ela. Ela conta a história de um senhor que se encontra preso no asilo contra sua própria vontade. Ele é lúcido, foi colocado lá pelos próprios filhos. Ele começa a revisitar suas memórias dos tempos que ele era um artista circense, dos tempos que ele era um palhaço. E ele começa a viver essas memórias no tempo presente e a gente conhece o como ele abandonou esse sonho e vivendo os momentos mais felizes da vida dele. É uma história para todas as idades, para todos os públicos e que trata sentimentos que abordam sonhos que é inerente à experiência humana. Perfeito. E o lançamento, né, do seu livro vai ser, então, no dia 23, quinta-feira, no Teatro Municipal, é isso? Isso, dia 23, quinta-feira, no Teatro Municipal Brás Cubas. É amanhã, vai ser uma cerimônia muito legal, lançamento, noite de autógrafos, vai ter também uns quitutes, algodão doce, pipoca e alguns mimosinhos para as pessoas que estarem presentes lá. E aí, contando um pouquinho mais, né, sobre a sua trajetória, você também é ator, né? Então tem tudo a ver essa questão, né, da peça de teatro, então, com o livro. Totalmente, porque o início da minha trajetória se deu nos palcos. Quando eu tinha por volta de 6 anos de idade, eu comecei a fazer teatro na escola e eu percebi que eu poderia desenvolver essa paixão como uma profissão, que é algo que eu não me via fazendo outra coisa sem ser estar interpretando. E a partir disso, eu comecei sempre a criar narrativas na minha cabeça de forma independente, esboços de peças teatrais. E eu fui aprendendo durante o meu curso de artes cênicas, durante todas as minhas vivências, as peças de teatro que a gente vai vendo, as narrativas que são construídas, principalmente dos dramaturgos do passado, de que são histórias muito potentes que permeiam o tempo, que não são histórias temporais e que dialogam apenas com o presente momento. Elas dialogam com realmente experiência humana, sentimentos humanos que percorrem o tempo porque o ser humano, apesar de mudar as tecnologias, mudar os métodos e modos de comunicação, ele não muda o sentimento que há dentro de nós. A alma continua a mesma e isso vai acompanhar a gente ao longo de toda a eternidade da experiência humana, tendo inteligência artificial inserida ou não. Então, o livro é uma peça teatral. Por isso, além da minha paixão, eu decidi fazer no teatro porque pode ser adaptado para qualquer outra linguagem, porque está inserido num contexto muito específico e que dá para entender para todo mundo. E o seu projeto foi selecionado entre 164 inscritos, não é isso? Exatamente. E você também pretende doar parte da tiragem para órgãos públicos, né? Exatamente. A gente fez um percurso em diversas cidades do estado de São Paulo, para ser mais específico, 5 cidades. A gente foi para a capital de São Paulo, para Itu, Campinas, Serra Negra e agora a gente encerra esse ciclo em Santos. Para a Secretaria de Cultura do estado de São Paulo, a gente já doou 158 livros e amanhã a gente vai estar doando 53 livros para a Secretaria de Cultura de Santos, para que essa tiragem com esses exemplares sejam difundidos para espaços públicos, para pessoas que não tenham tanto acesso à cultura, a bibliotecas, e que essa obra possa ser lida. O autor quer ser lido, então que as pessoas tenham acesso à leitura, tenham acesso à arte e a esse conhecimento também. E de onde veio, né, a inspiração para essa história? Eu sempre quis falar
sobre o ser artista e os dilemas do ser artista, no mais específico sobre o sonho. Todos nós carregamos um sonho dentro de nós que nós nutrimos desde a infância ou deixamos de sonhar ele por conta das imposições da vida. E eu queria abordar muito isso sobre o deixar de ser criança e o se tornar adulto e viver a experiência adulta. E falando também sobre a terceira idade, como que isso é permeado, contado para uma pessoa que está vivendo na terceira idade. E esse assunto é uma coisa que eu tenho muita familiaridade por conta de ter uma família que é bem mais velha do que eu, de eu estar rodeado de pessoas bem mais velhas do que eu, e de ter esse dilema de ser um jovem artista no Brasil, que é um país repleto de oportunidades, porém, no âmbito artístico é um tanto quanto complicado se viver aqui, mas a gente continua resistindo, e a história fala sobre isso. Perfeito. Então vamos convidar todo mundo, né, para comparecer ao Teatro Brás Cubas nesta quinta-feira, né? Venham todos para o Teatro Municipal Brás Cubas, dia 23, quinta-feira, às 19 horas. Eu vou estar lançando o meu primeiro livro, Monteclar, A Terrível e Inesperada Jornada de um Palhaço Sonhador. Vai ser uma cerimônia muito legal, vai ter noite de autógrafos e eu espero vocês lá. Vai ter uns mimozinhos, uns brindezinhos que eu tenho certeza que vocês vão gostar além do livro. Abraço. Muito obrigada pela participação e uma ótima noite para você. Boa noite, muito obrigado pelo espaço.